Esse trabalho começou mais ou menos em 2008 e ele durou praticamente 7 anos, onde eu comecei a receber, então, do seu Ademir, toda uma produção que ele já fazia, que ele tinha na casa dele, e isso era algo que fazia parte da vida, era durante dia e noite, assim, que ele fazia essas colagens, esses desenhos, e eu comecei a olhar para isso, assim, fiquei muito impressionada com a quantidade e com a qualidade também desse material todo, assim, e resolvi, então, pegar todo esse material e ir pensando, assim, uma forma de trabalhar com ele e poder valorizar toda essa produção. Então, comecei a fazer caixas de vários tamanhos, assim, porque todos esses papéis eram diferentes tamanhos, e dar uma ênfase nessas dobras, porque ele dobrava esses papéis, assim, muito bem, e também comecei a olhar para dentro dessa produção de imagens que ele fazia, então ele tinha um ritual, assim, de colocar símbolos e coisas do cotidiano, da vida dele, assim, mais assim, digamos, um pouco resumida, porque não era nada lógico, então tinham palavras e pessoas que ele encontrava, ou muita marcação de horários e calendários, então, assim, era esse dia a dia, são esses gráficos que tem, assim, esse grafismo todo nesse material, e esses remendos, porque era alguém que deu para observar o quanto não queria nada desses papéis aparecendo rasuras, assim, ou buracos, ou rasgados, porque isso durou um período da vida dele. Depois ele foi tendo menos oferta de material e foi ficando mais, assim, sem esse trabalho todo de remendos, e continuou a produção assim, mais gráfica e de dobrar os papéis. Chegou um momento onde eu achei que fotografar, filmar todo esse volume, então, de sacolas, porque ele também, então, colocava era assim que ele entregava esse material, era em sacolas, e eu resolvi, bom, eu vou ter que encerrar eu vou continuar, claro, recebendo, mas o trabalho em si eu vou encerrar. Então, eu fotografei, filmei as sacolas, o volume de material que eu tinha, guardei tudo em imagem, e foi nesse momento que surge, então, essa ideia do museu, onde vocês, então, me procuram para colocar essa ideia de, quem sabe, todo esse trabalho ficaria num local, né, e um museu virtual. Eu achei muito impressionante, porque era como se fosse realmente, assim, um término de uma etapa. Conversei com ele, enfim, sobre tudo isso, e para ele era mais importante esses encontros e essa conversa, e até o registro, acho que é importante, porque eu mostrava para ele, não gostava muito da câmera fotográfica, mas ele gostava de ver as imagens depois no computador ou no iPad, eu mostrava sempre como ficava e ele achava muito bonitos. Ele já é falecido, então é uma coisa que ocupou a vida dele e, de uma certa forma, organizou em alguns momentos, mas eu fui me dando conta também, né, claro, nesse acompanhamento, quanto houve de uma certa forma, uma expectativa em relação a ele, de que ele seria um ótimo aluno na escola, então os pais investiram nisso, e ele manteve essa fala, que ele, enfim, em todos os locais por onde ele passava, ele era aluno, estava sempre fazendo o trabalho escolar, então houve essa aposta de que ele pudesse, enfim, ser um doutor, então ele seguiu sendo alguém só que isso, claro, tomou uma dimensão na vida dele, que, de uma certa forma, o deixou, assim, ocupado o tempo inteiro, sem conseguir escapar, né, dessa, de certa forma, missão.